Muito bem, você ficou aqui agora, é hora da gente pensar em como levar a vida mais saudável e sono é fundamental para a gente ter saúde, é fundamental para a gente estar bem no dia seguinte, para a gente ter um bom humor, para a gente se relacionar bem, para a gente render no trabalho. Então presta atenção, se você tem apneia do sono, se você tem alguém, convive, seu pai, sua mãe, seu filho, roncam muito à noite, você fica desesperado com aquele aparente, com aquela falta de ar ou com aquela aparente falta de respiração, fica ligado porque o programa tá bom demais hoje. A gente começa aqui com uma frase de reflexão de John Piper que disse o seguinte: a satisfação em Deus nos dá poder para amar as pessoas independente do custo. Bonito, né? Precisa fazer parte da nossa vida. Quando a gente se encontra plenamente com Deus, isso vai dar poder para a gente amar as pessoas. E a gente precisa amar de verdade, amar quem muitas vezes machucou, com quem ofendeu, quem pisou no nosso calo, quem anda atrapalhando a nossa vida. Deus nos pede para amarmos. E a gente só vai conseguir fazer isso, de acordo com esse pensamento, se a gente estiver com Deus e em plenitude com Ele. Esse é o desafio do dia aí para você, viu? E quero já conversar com o Dr. Aurélio, que está aqui com a gente, falando sobre apneia do sono. Doutor, obrigado por participar com a gente mais uma vez. E esse é um assunto muito importante, porque tem gente que não consegue dirigir na estrada por longas horas. É um perigo, né? Um perigo. Tem gente que vai para a igreja, doutor, e não consegue prestar atenção no sermão, perde a bênção, porque fica pescando ali, tudo por causa da apneia. Exatamente. O que é a apneia? Antigamente, os estudos mostravam um índice até menor, de 5 a 7% da população tinha síndrome da apneia do sono. Mas teve um estudo muito famoso, feito em São Paulo, que chamava Epsono, que fez com mais de 1.000 pacientes na população de São Paulo, que é uma população bem heterogênea, e chegou a esse índice de 30%. Lógico, o desenvolvimento de novas tecnologias para análise do sono também tem impacto nesse índice. E o que é a apneia do sono? Às vezes a gente fica pensando, se para de respirar tem apneia, então quem respira sem parar não tem. Na verdade, não é bem assim. A respiração, para a gente considerar uma apneia, ela não precisa necessariamente parar de respirar. Para nós, médicos, que estamos analisando o exame do sono, que é a polissonografia, quando a pessoa está dormindo no laboratório e está sendo observada, a gente observa, às vezes, uma queda de 90% dessa respiração. Então, às vezes, ela está respirando com uma certa dificuldade, ou mesmo uma queda menor, mas que leve a ela a fragmentar o sono, ou cair um pouquinho o oxigênio, isso também está dentro da apneia do sono. E a síndrome é quando esse número de eventos durante o sono, eles são um pouquinho elevados e também estão relacionados a sintomas durante o dia. Então, se a pessoa tem sonolência, irritabilidade ou pressão alta, diabetes, se já teve um infarto, um AVC e ela tem um índice de eventos desses que acontecem durante a noite mais do que 5 vezes por hora, isso é notável. Ou, independente dos sintomas, se ela tiver mais de 15 vezes eventos que durem mais de 10 segundos, mas comprometam a qualidade do sono. Evento, você diz parar de respirar. Não somente parar de respirar. Uma respiração um pouco mais ruidosa, com um pouco mais de dificuldade, mas que tem impacto no sono. Então, tem pessoas que roncam a noite inteira, mas você vê lá dorme no exame bem, que aprofundou, ok. Mas tem pessoas que não roncam tão alto assim, mas ela está o tempo todo roncando e virando de posição e se mexendo e fragmentando o sono. Então, a gente consegue observar no exame que essa resistência para respirar tem impacto na oxigenação, tem impacto na ativação do cérebro, então superficializando. Só para a gente entender, doutor, tem gente que respira pelo nariz e tem gente que respira pela boca. Isso influencia na apneia ou não? Muito. Isso vem desde lá da infância. Se um respirador oral, que a gente fala, aquela criança que tem amígdala grande, adenoide, a famosa carne esponjosa, que o médico fala, isso compromete a respiração nasal, ela vai desenvolver uma respiração oral e essa respiração oral vai comprometer a anatomia e ela vai ser uma roncadora e até uma pessoa que tem apneia do sono no futuro.
Então, o que acontece? A gente foi feito para respirar pelo nariz à noite. No momento em que essa pessoa abre a boca, você já muda a angulação da mandíbula e você tem uma perda de espaço aéreo aqui atrás. E o que acontece na apneia do sono, isso está muito relacionado tanto à anatomia como o ganho de peso também, em que você aumenta a quantidade de gordura nas estruturas aqui da garganta, a base da língua. Então, existe uma queda da base da língua, ela encontra aqui no palato mole, que é essa parte no final da garganta, e o ar ele encontra obstrução. Por que acontece isso durante a noite e durante o dia? Não. A nossa garganta é uma estrutura complexa. Para a gente falar, ela precisa estar aberta. Para a gente engolir, ela precisa fechar para não entrar lá no pulmão. Então, ela precisa ser boa para as duas coisas. Só que em algumas pessoas, durante o sono, os mecanismos que fazem tornar a garganta um pouco mais colapsível, que a gente fala, né, de tendência a se fechar, em algumas pessoas são maiores, porque depende de inervações e músculos que fazem essa abertura. Então, pessoas que têm alterações anatômicas ou ganho de peso, uma genética de pais e tios que já, né, a família toda ali é meio roncadora, vai ter tendência a ter essa resistência. Agora, se isso vai ser uma apneia, se isso causa uma fragmentação do sono, um despertar com sono não foi reparador, sono de má qualidade, fragmenta o sono, a pessoa acorda várias vezes à noite para ir no banheiro. Então, já dizendo que o metabolismo dela, né, a atividade do corpo ali está mais em alta. Quer dizer, não está completamente em repouso. Exatamente. Então, isso faz parte da síndrome da apneia do sono. E você tem algumas, hoje você mencionou, né, os recursos até para monitorar esse sono, estão mais ajudando os profissionais, porque antes era na base do tentativa e erro, quem sabe, né? Mas agora você consegue monitorar. Mostra pra gente aqui, doutor, como é que seria um sono normal, uma pessoa dormindo a noite toda, respiração. No exame de polissonografia, ela é totalmente monitorada, né? Desde a parte cerebral, então tem eletroencefalo para ver as fases do sono, se ela adormeceu, se ela está acordada. Tem sensores na musculatura aqui do queixo para ver se ela aumentou o tono, se ela despertou. Movimentos mastigatórios. Ela dorme, gente, cheia de fio, parece uma medusa. Assim, não se assuste, mas é importante fazer esse exame, é legal. Tem catéter nasal para ver o fluxo respiratório, um sensor de oxigênio, cintos para ver a respiração, movimentação de perna, então, ver o coração, eletrocardiograma, então é um exame super completo. E aqui na tela a gente consegue observar uma pessoa que tem um sono normal. Então, cada espaço desse é de 30 segundos, tem 2 minutos aqui de sono. A gente vê que a respiração dela está adequada, o oxigênio não cai e ela mantém a estrutura do sono estável. Ao passo que se a gente pegar uma pessoa, por exemplo, com apneia do sono, aqui olha só que interessante, ela para de respirar mais de 10 segundos, logo o oxigênio já cai e aqui a gente vê os despertares, né, a superficialização do sono. Então, olha só, em 2 minutos ela já fragmentou o sono em três vezes. É uma pessoa que tem uma apneia muito acentuada. E tem pessoas também, por exemplo, que não só a apneia do sono, tem movimentação de pernas, né? Isso aqui é o sensor na perna, a pessoa está o tempo todo ali com uma movimentação periódica. Quer dizer, o oxigênio nem cai, né? Aqui não cai, mas tem o potencial de fragmentar o sono. Porque o sono não tá um sono talvez profundo. Ela aprofunda o sono, só que por essas contrações musculares que tem na perna, nos membros, isso pode fragmentar o sono. Então, são pessoas que têm disparos automáticos, né, de contração da perna, do pé. São pessoas, às vezes, que têm sensação de desconforto nas pernas que vão piorando ao longo do dia e à noite ela tem que movimentar para passar esse desconforto, que chama síndrome das pernas inquietas. Então, tem outras coisas aí que podem fragmentar o sono. Me fala uma coisa, e a gente tem hoje também muitas alternativas, que a gente vai até falar mais profundamente daqui a pouco, de tratamento para apneia. E esse tratamento não é só benéfico para quem recebe o tratamento, mas para quem dorme do lado também. Exatamente. Porque às vezes a pessoa tá já conviveu, como a gente disse aqui no começo do programa, né? Convive com a apneia, assume o risco, porém quem dorme do lado às vezes até tem que mudar de quarto. Acaba causando um problema de casal aí, né? A gente tem a famosa CPAP. Isso. O que acontece? Por que é importante a avaliação médica e o exame de polissonografia? Porque vai gerar todo um contexto de sinais que mostram para o médico e na conversa com a pessoa em qual tratamento ele se encaixaria melhor. Então, tem questões anatômicas,
o índice de massa corporal, o quanto ela está propensa a fazer um tipo de tratamento ou outro. Então, existem diversos tratamentos para a apneia do sono. Depende da gravidade. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem muita queda de oxigênio, ela tem muitas pausas respiratórias, tem muitas consequências durante o dia. Então, a gente pode usar o CPAP, por exemplo. Há uma pessoa que ela não tem tanta queda de oxigênio, fragmenta bastante o sono, mas a gente considera uma apneia mais leve. Ela pode, se for uma pessoa que já está ali dentro do peso, uma pessoa disciplinada, ela pode fazer exercício com fono, né, para fortalecer a região da base da língua. Ah, não tem tanta disciplina, vamos tentar então um aparelho intraoral com dentista. Então tem dentistas especializados em sono, né, que vão desenvolver o aparelho para avançar um pouco a mandíbula durante o sono e melhorar o espaço aéreo atrás. E tem cirurgias ortognáticas, cirurgias de avanço maxilomandibular, que são cirurgias que dependem de um pós-operatório um pouco mais prolongado. Às vezes a pessoa ela não se sente confortável de querer, em uma certa idade já, fazer esse tipo de cirurgia. Um procedimento mais invasivo, né? Às vezes vai mudar um pouco a fisionomia, então tem que ter uma pessoa que geralmente tem o queixo um pouco mais para dentro, uma alteração ali na fisionomia que vá melhorar a fisionomia dela. Então, às vezes é indicado uma cirurgia de avanço maxilomandibular. Então, tem diversos tratamentos. E na avaliação médica, junto com a polissonografia, vendo a intensidade, né, anatomia, a predisposição da pessoa, escolher entre um tratamento e outro. Ou associação de tratamento. Mas talvez assim, a gente ouça falar bastante. Eu queria entender como é que funciona um desses, a CPAP, por exemplo, um desses possíveis tratamentos. Então, para uma apneia grave, em que a pessoa não tem ali a possibilidade de fazer a cirurgia, e que é muito conhecido hoje, se difundiu bastante, é o uso da pressão positiva nas vias aéreas. Então, essa pressão positiva de ar, a gente tem que conhecer um pouquinho a anatomia. Vamos mostrar. Vamos mostrar aqui, olha, para você entender como é que funciona o mecanismo, por que ela faz acontecer uma respiração melhor. Então, a pessoa respirando normal e na vigília, ela mantém, né, a dilatação aqui dessa região da garganta. Quando ela dorme, existe até, às vezes, uma queda da base da língua e obstrução da entrada de ar. E olha a diferença aqui da espessura, que fica mais estreito aqui, né? E tem pessoas que anatomicamente já são mais estreitas do que outras, elas são mais propensas a ter apneia. E aqui, se a gente observar mesmo, a língua realmente aqui está dando passagem ao ar, aqui está fechando. Isso, a região do palato mole, o céu da boca ali, né? Então, o que acontece? O CPAP é uma pressão positiva. No momento que ela respira, ela puxa o ar, o CPAP ele vai jogar um pouquinho mais de ar para abrir essa estrutura. Então, ele não tem o fechamento, a pessoa para de roncar na hora. No momento que ela solta o ar, ele regride um pouquinho para sempre manter a mesma pressão e manter a estrutura aberta. É como se fosse uma bomba de ar. Um fluxo de ar que não faz barulho, né? As pessoas perguntam, mas faz barulho? Não, hoje a tecnologia melhorou bastante. Barulho é imperceptível e essa pressão de ar consegue devolver a anatomia natural. A pessoa ela mantém ali uma saturação de oxigênio, as fases do sono, a estabilidade do sono perfeita depois do período de adaptação. Me fala uma coisa, a gente está mostrando o CPAP aqui agora, porém, de todas as formas de correção que a gente vai aprofundar daqui a pouco, realmente os malefícios de uma noite com apneia são corrigidos, doutor, depois? Sim. Então, aquele cansaço, aquela falta de concentração, cochilos durante o dia, irritabilidade. Tem estudos que mostram a pessoa com apneia, ela tem inflamação dos vasos sanguíneos, ela tem alterações na estrutura cardíaca, a estrutura dos vasos. A partir do momento que ela se adapta ao CPAP e usa o CPAP, existe uma correção dessa alteração anatômica que ela causa até no coração. E até crianças que têm apneia grave também. Então, assim, o CPAP, vários estudos na última década, vários estudos mostraram a proteção que tem principalmente para doenças cardiovasculares. Olha que interessante. E questão de memória, bem-estar durante o dia, sensação de sono reparador, é um sono normal. Me fala uma coisa, então um aparelho como esse ou outros aparelhos, né, de dentista tal, a pessoa usa como um tratamento ou é para o resto da vida? Ou ela usa, dá uma corrigida aqui? Corrigida só se for cirúrgica. Tá. Às vezes uma pessoa tem uma apneia por um excesso de peso. Às vezes é um excesso tão grande, ela faz uma cirurgia bariátrica, né? Resolve. A correção, perde lá 30, 40 quilos, resolveu a apneia. Mas tem pessoas que, anatomicamente, só uma cirurgia vai resolver. Não resolvendo cirurgicamente, aí é usar o CPAP todas as noites.
eu vou ser sincero, eu uso já há 9 anos. Poderia ter tido outros tipos de tratamento, resolvi usar até para ver como os pacientes se sentiriam. Adaptei. Poderia ter feito fono, que a minha apneia era um pouco mais leve, ou usar um aparelho intraoral. Então, assim, sempre Se adaptou bem. Sempre vai ter que estar em tratamento. Seja uma fono, vai ter que estar sempre fazendo exercícios para manter o tônus ali muscular. Aparelho intraoral, sempre voltando com o dentista, tem um desgaste natural, tem um ajuste. Não pode ganhar peso, porque o peso influencia muito. Entendi. Vamos passar para cá, doutor, porque acho que é bem a nossa conversa aqui agora, né? Que são os tratamentos, né? A perda de peso, você acabou de falar, às vezes a pessoa perde 30, 40 quilos então vamos lá, para resolve. todos. Tem pessoas magras que têm apneia do sono? Tem. São pessoas que são desfavorecidas da parte anatômica, né? Então essa não tem o que fazer. Mas a gente sabe que o peso está muito relacionado à apneia do sono, principalmente pela circunferência cervical. Maior que 38 nas mulheres, 43 ali nos homens. A gente pega uma média de 40 centímetros. Então você faz uma medição aqui do pescoço. Acima de 40 centímetros é um índice, a pessoa tem uma propensão a ter apneia do sono. Então, perda de peso vai influenciar na parte anatômica, sempre. Para todos os pacientes que estão acima do peso, sempre perda de peso é o tratamento inicial ali. A gente tem que sempre bater na tecla que a pessoa não pode ganhar, tem que perder peso, esse é o tratamento principal. Porque ela vai ter benefício nas doenças cardiovasculares também, diabetes, pressão. Verdade, outras coisas vão mexer aí. A fono. Então vamos lá. Pessoas que têm um ronco ou uma apneia leve, tem poucos eventos durante a noite, ali abaixo de 15 ou até um pouquinho mais, mas não cai tanto o oxigênio. Pessoa que já perdeu peso, já está magra, é disciplinado, exercício com fono. São sessões diárias ali de 5, 10 minutos, às vezes 5 minutos, 3 exercícios diferentes que a fono acaba trabalhando, principalmente ali a base da língua. E ela tem que manter isso todos os dias. Depois uma manutenção, 3 vezes na semana, mas para o resto da vida. Tem que fazer. Tem que fazer. E para quem está indicado? Para as pessoas que são magras, que têm a apneia do sono mais leve. Então, e tem que ter disciplina, né, gente? Disciplina. Porque às vezes começa no início. Porque vai no fonoaudiologista para aprender os exercícios. Depois vai ter que fazer em casa sozinho. Você não vai no fono só para fazer 5 minutos de exercício. Importante estar sempre em acompanhamento para ver se teve piora dos sintomas, se teve realmente o tratamento, ele melhorou o índice de apneia, se teve melhora da qualidade de vida. Então, tem que estar em acompanhamento para ver a resposta ao tratamento. Vamos dar uma olhada nessa outra possibilidade, aparelho intraoral. Então, dentre também o que a gente utiliza para tratamento de apneia leve, moderada, também tem um aparelho intraoral. Vai depender da anatomia. Tem pessoas que não suportam aparelho, às vezes sentem muito desconforto, mesmo ânsia de vômito. Então, sabe-se que... Esse é um modelo de aparelho? Esse é um dos modelos, tem vários modelos de aparelho. Então, o que acontece? O dentista ele faz um molde e esse aparelho ele é ajustável. Esse modelo aqui é um aparelho ajustável. Aos poucos, conforme vai ocorrendo a adaptação, o dentista ele vai ajustando e aumentando esse avanço mandibular. A gente sabe que com o avanço da mandíbula, por um sistema aqui da musculatura, faz com que abra a garganta e a pessoa consiga respirar melhor e eliminar essas apneias. Também vai dar avaliação, pode dar certo para muita gente. Sim, apneia, que é indicado em apneia mais leve. Ok. Tá? Vamos dar uma olhada nessa outra possibilidade aqui, dispositivo de CPAP que a gente mencionou ali. Foi o que a gente falou que está indicado para as apneias mais acentuadas. Veja, o CPAP... E existem tipos diferentes de máquinas também, né, doutor? Hoje, a tecnologia deixou os CPAPs muito confortáveis, tem sistema de umidificação, aquecimento. Tem aparelhos que têm 2 níveis de pressão para pessoas que têm problema neuromuscular, que já sofreram AVC ou tem paralisia da musculatura e respira muito mal à noite, esclerose lateral, são pessoas que têm doenças neuromusculares e outros dispositivos. Mas o CPAP também, ele é utilizado, ele trata desde um ronco leve, mas ele é mais indicado porque as pessoas acabam se adaptando melhor quando tem uma apneia mais acentuada. Entendi. E a gente tem aqui cirurgias. Cirurgia... Só em casos mais extremos, doutor? Não. A gente tem, com nossos colegas otorrinos e pessoas médicos que fazem cirurgia de cabeça e pescoço, existem algumas cirurgias que podem melhorar o ronco e a apneia mais leve, ou mesmo um pouco moderada, que é a faringoplastia lateral. São cirurgias em que existe uma correção da anatomia, em que nas apneias mais leves tendem a responder melhor.
Isso vai da avaliação do cirurgião também. E tem a cirurgia de avanço maxilomandibular, que é feito com bucomaxilo, pessoas que se especializaram nessa cirurgia, que vão alterar aí de forma mais profunda a anatomia. Então, colocação de placas, o pós-operatório é prolongado e vai modificar um pouco a fisionomia, mas também vai melhorar muito o espaço aéreo atrás. Então, a cirurgia ela pode ir desde de um ronco, né, numa apneia mais leve, um ronco primário, a pessoa só ronca. O sono dela é bom, mas o ronco incomoda. Existem cirurgias. Crianças, por exemplo, também, procedimentos palatais. As crianças melhoram demais, aquelas que têm amígdala grande, tonsila. Essa cirurgia responde muito bem para a criança também. Me fala uma coisa, doutora, além de todas essas intervenções, será que o nosso estilo de vida pode piorar ou ajudar no caso da apneia? Não sei se uma alimentação, porque você falou aqui em outro programa, né? Uma alimentação muito volumosa antes de dormir piora. No caso da apneia também interfere? Tem duas coisas. A alimentação volumosa você vai causar um relaxamento maior e tem também a questão do refluxo gastroesofágico. Então, a pessoa que ela toma muito líquido ou bebida alcoólica. A bebida alcoólica ela tem dois fatores. Primeiro, ela vai relaxar mais a musculatura, então ela vai roncar mais e ter mais apneia. E ela vai piorar o refluxo gastroesofágico, né? Que a pessoa que tem apneia, ela tem um esforço, e esse esforço faz o ácido subir e vai causar um inchaço na região da garganta e piorar a apneia do sono. Então, bebida alcoólica, alimentação volumosa, gordurosa antes de dormir, pessoas que tomam remédio para dormir. Então, pessoas que aqueles remédios tarja preta que causam um relaxamento maior, eles pioram a apneia do sono. Tabagismo. Muito, causa flacidez da região da garganta, do palato ali no final, também piora demais. Entendi. Então, cigarro, bebida alcoólica, uso de medicamentos que fazem relaxar, tudo isso, alimentação volumosa, tudo isso vai piorar a apneia do sono. Doutor, muito obrigada pelas considerações aqui com a gente hoje. Eu acho que vale muito a pena você fazer um exame, um diagnóstico com um especialista, porque cada caso é um caso, né, doutor? E você vai ter mais qualidade. A gente vai falar aqui ao longo desse mês sobre como conseguir meios de dormir melhor, porque isso está relacionado com a sua saúde. Prioriza isso, por favor, e você vai ver. O doutor Aurélio tem razão. Muda toda a vida, né, doutor? Sim, a pessoa passa a ter um sono normal e tem todos os benefícios de um sono normal, né? Tá certo. A gente faz um rápido intervalo aqui e na volta tem treino para você com a Patrícia Miller, super animada. E ainda tem essa receita de quiche de tomate seco e espinafre aqui no Vida e Saúde. Não perde não, a gente volta já já.